Shalom a todos, bom dia, feliz dia das mães a todas as mamães presentes. Que bom que é ter mãe. Eu sou suspeito para falar porque minha mãe sempre foi maravilhosa para comigo. E eu tenho uma esposa que é uma mãe maravilhosa para os meus filhos. E Deus me levou a compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã sobre o espírito materno. E é interessante que o espírito materno não é algo somente relacionado a mães, a gente pode tê-lo. Não sei se vocês já viram aqueles programas, como eu disse, que eu amo assistir, de animais, e vocês já viram como funciona uma mãe no reino animal? Em especial, uma elefanta, uma ursa. Elas fazem o necessário para proteger seus filhotes e enfrentam qualquer um que aparecer na frente. E esse espírito materno, Deus me levou a uma personagem muito interessante da Bíblia, chamada Débora, que está no livro de Juízes, e eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão nessa manhã sobre isso e sobre como podemos, todos nós, termos esse espírito materno que é tão importante. Débora, após uma vitória em que ela livra o povo de Israel dos seus opressores, ela faz um cântico. Na Bíblia a gente vê muito isso, em alguns momentos, um cântico de alegria, de louvor a Deus por uma vitória, ou por uma conquista, algo que você recebeu de Deus. E é interessante isso, porque ela luta contra Jabim, o rei cananeu, e em Juízes 5, no versículo 6 e 7, fala: nos dias de Sangar foi o terceiro juiz de Israel, Débora foi a quarta. Filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Ela está falando aqui que estava existindo um momento de grande dificuldade na terra de Israel, em que o vai e vem das pessoas estava proibido, digamos assim. Era complicado você poder sair de um lugar para ir para outro. Andar pelas estradas estava perigoso porque os invasores estavam ocupando essas estradas e fazendo mal contra o povo de Israel. E ela fala que essas estradas, o caminho que a gente precisa ir, as coisas que a gente precisa fazer, essas estradas estavam desertas porque o povo estava com medo. Já tinham desistido os camponeses de Israel, veja só o cenário. O povo que deve produzir, trabalhar, havia desistido, eles estavam, com algo terrível no coração, um medo, uma incapacidade. Até que eu, Débora, veja isso, irmãos, me levantei. Uma mulher se posiciona diante de um cenário adverso, mas olha como ela se levantou. Levantei-me como uma mãe em Israel. Levantei-me como uma mãe. Débora, pelo que nos retrata e nos relata a Bíblia, foi uma mulher incrível. Foi a quarta juíza de Israel. E quando você vai estudar a história, você sabe que juiz eram homens ou mulheres levantados por Deus para livrar Israel da mão dos seus opressores. Eles lideravam Israel em tempos de dificuldade, em tempos de guerra, e depois disso continuavam a liderar Israel em tempos de paz. Eram pessoas que julgavam questões sociais. Um juiz se levantava quando o povo saía do caminho do Senhor, quando o povo se afastava de Deus, a dificuldade vinha. Quando o povo se afastava de Deus, os invasores eram levantados por próprio Deus para levar o mal a Israel, para que eles voltassem para o caminho do Senhor. Então, quando eles se afastavam dos caminhos de Deus, os invasores vinham e nesse cenário se levantava um juiz. Eram pessoas de grande sabedoria, bem vistos na sociedade, a quem eram levados também questões civis, dúvidas, e essas situações eram ali julgadas. E Débora foi um ponto fora da curva. É algo assim, numa sociedade totalmente patriarcal, dominada por homens. Uma mulher nessa posição não era a norma, irmãos. Isso aqui é muito singular. É muito interessante, mas ela foi corajosa e ela foi alçada a essa posição para livrar Israel em um momento de grande dificuldade. Na época em que Débora
viveu na terra, existiu um rei muito mau, ele era horrível, ele era terrível, chamado Jabim. Ele reinava em Hazor, que fica no norte da Galileia, no norte do mar da Galileia. Ele era um rei dos cananeus. E olha o cenário que esse povo se encontrava. Em Juízes 4, diz que depois que Eude morreu, que foi o segundo juiz, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O livro de Juízes ele é como se fosse uma montanha russa, em que o povo uma hora está bem com Deus, outra hora está mal com Deus, e vai em altos e baixos, altos e baixos. Então eles se afastaram do Senhor, e o Senhor entregou eles na mão desse Jabim, esse rei de Canaã, que reinava em Hazor, um rei mau. E ele tinha um comandante do exército chamado Sísera, era o comandante do exército de Jabim. E os israelitas clamaram a Deus, eles se voltaram a Deus em período de adversidade, de dificuldade, que é quando sempre nós temos que nos voltar também a Deus, quando nós precisamos dele. Eles se voltam a Deus, porque Jabim, irmãos, olha o cenário, tinha 900 carros de ferro. Os israelitas não eram muito bons em luta, não. Eles não tinham esse maquinário militar, eles não tinham esses carros de guerra. Então, quando se levantava um exército muito forte contra eles, irmãos, eles se voltavam para Deus, e Deus dava vitória a eles. Assim como Deus dá vitória a nós, sempre nós precisamos. Quando nos voltamos a Deus, Ele age. Por isso que a gente não pode sair da presença de Deus, irmãos. A gente não pode buscar Deus quando as coisas estão ruins. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, e Ele cuidará de nós sempre. Mas olha só, esse Jabim, esse Sísera, que tinha 900 carros de guerra, havia oprimido o povo por 20 anos. Esse é o cenário no qual Débora vai surgir. 20 anos de dificuldade na terra. Afastaram-se de Deus, os invasores vieram, dificuldade na terra, se voltam a Deus, depois de 20 anos. Era um momento de opressão, de dificuldade, um momento em que eles seguiram falsos deuses. Era um governo no qual esse rei forçava os seus falsos deuses sobre os conquistados. Então, se eu conquisto você, você vai ter que seguir meus deuses. Era esse cenário que estava acontecendo. E ele dominava as estradas. Dominar as estradas significa que você, além de proibir o povo de ir e voltar para onde eles quiserem, você cobrava impostos. Para você viver aqui, para você andar aqui, eu mando nessa região, você tem que me pagar impostos. Era assim que o povo estava vivendo, esse era o cenário, ele controlava tudo, não existia uma viagem segura. E a gente chega ao início da nossa palavra. Nesses dias, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos e já tinham desistido os camponeses. Até que eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Débora disse, nessa situação, nesse cenário adverso, nesse cenário de dificuldade, eu me levantei. E eu me levantei como uma mãe. Eu não me levantei aqui como uma guerreira. Seria o caso, irmãos. Se estamos em momento de dificuldade, de invasão, exército contrário a nós, precisamos de guerreiros. Mas não foi o caso aqui, embora ela tenha sido uma guerreira, embora Débora tenha lutado, embora Débora tenha ido literalmente para a guerra e obtido vitória. Mas ela enfrentou essa situação que se levantou contra a sua família, se levantou contra o seu lar, a sua casa e contra o seu país e o seu povo. Ela se levantou, e isso me chama atenção, ela falou assim, olha, eu me posicionei para enfrentar isso aqui, situação adversa, povo invasor, opressão, fortes guerreiros. Eu não levantei e me posicionei como uma guerreira, eu não me levantei e me posicionei como uma juíza, e eu não me levantei e me posicionei como uma profeta, embora ela fosse tudo isso. Ela era uma juíza, uma profeta e uma guerreira, mas ela se levantou como uma mãe. Ela se levantou como uma mãe que traz a nação para o seu devido lugar, como uma mãe que traz a paz para dentro, como uma mãe que chama seus filhos quando eles brigam e fala, vocês vão vir aqui e vocês vão fazer as pazes. Como uma mãe que chama a sua família e fala, isso aqui não vai mais acontecer no nosso lar, porque aqui tem que ter paz, aqui tem que ter ordem. É assim que Débora se levanta, ela diz, olha, o espírito materno veio sobre mim.
E é assim que eu estou me posicionando em relação a Israel. Como mamãe, ela disse: chega. Chega dessa situação, chega do que a gente está vivendo. Eu não vou mais enviar os nossos filhos, os filhos de Israel, por essas estradas. Essas estradas não são estradas de vida. Esses caminhos não são caminhos de liberdade. Essas estradas não te levam para a vitória, essas estradas não levam você para Deus. Foi uma mãe que disse que se um homem não conseguia livrar Israel, a nação, e direcionar as pessoas para o caminho certo, direcionar as crianças ao caminho certo, eu vou me levantar como uma mãe aqui nessa terra de Israel. Veja quão importante é essa personagem nesse momento que Israel estava vivendo. Quão importante é quando Deus levanta uma mulher com espírito materno para livrar um povo e estar ali no meio de tantos juízes homens. Quão importante é isso? Veja como a Bíblia apresenta para a gente Débora, em Juízes 4:4-9. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, ela julgava as questões do povo. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que você reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vai ao monte Tabor. Deus fará com que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra, aqueles 900 carros, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. E Baraque disse: se você for comigo. Um homem que era o comandante, que ela estava, chamando para ser o comandante do exército de Israel, e ele olha para Débora e fala: se você for comigo. Como um filho quando olha para sua mãe e fala: se você estiver comigo, eu vou. Mas se você não for, Débora, eu não vou. E Débora falou: ok, eu vou com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, por causa da sua falta de coragem, a sua falta de força, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Uma mãe, uma boa mãe, irmãos, escolhe as estradas e os caminhos pelas quais seus filhos andam. O espírito materno em nós faz isso. Nós criamos caminhos certos para que nossos filhos andem. Eu vejo quando Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ou em outra tradução, diz algo interessante: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O que você tem para o seu filho? Olha o que a palavra de Deus está falando aqui, porque a gente olha para essa primeira versão que a gente mais conhece. O caminho que ela deve andar é o caminho de Deus, tá? Mas o que você sonha para os teus filhos? Instrua ele nesses sonhos de graça, de favor, de prosperidade, de amor. E mesmo com o passar dos anos, ainda que for velho, não vai se desviar deles. Isso é o espírito materno que todos nós temos que ter. O que a gente quer para os nossos filhos? Eu entendo que você, mãe, tem uma função única e especial na criação de seus filhos. E se tem algum momento em que o pai não se levantar, quando a mãe chega no pai e fala: olha, essa situação precisa ser resolvida. Nossos filhos estão brigando, nós preciso que você faça alguma coisa. Olha, essa situação já era para ter acontecido. Se em algum momento o pai não se levanta, você, assim como Débora, deve se levantar e defender seus filhos e livrar o caminho deles das coisas ruins. Se as estradas estão ruins, se existe coisa acontecendo nas estradas, meus filhos não podem ir por ela, eu vou me levantar como Débora, como mamãe, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, aonde for. Nós precisamos olhar para como Débora fez e fazer igual. Débora se levantou, se posicionou como mãe e falou assim: eu vou arrumar essas estradas. Chega da gente estar vivendo desse jeito. Chega desse Jabim, desse Sísera, dessa opressão, da dificuldade, do problema, nossas crianças não podem brincar lá fora. Chega. Eu vou me levantar e vou construir estradas que eu sei que irão funcionar. Vamos observar o que está na nossa volta como perigo para proteger nossa nação. Proteger nossos filhos contra o que não irá nos fazer bem.
Estradas ruins e perigosas, irmãos, não levam à felicidade. Pode ser que você tenha caminhado em estradas ruins, difíceis, que não estão te levando para a felicidade. Estradas ruins e difíceis não te levam à paz, a uma boa família, não leva. Nós precisamos de um espírito materno, um espírito de mãe. E eu vejo Provérbios 31, quando ele fala dessa mulher, ele fala desse espírito de maternidade. É interessante como Provérbios 31 retrata uma mulher, sabe, uma mulher boa, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus. Provérbios 31 descreve uma mulher como uma mulher bonita, uma mãe de elite, em que seu preço é muito alto, vai além de rubis, não se pode comprá-la. Provérbios 31 retrata uma mulher que está no controle de todas as coisas, e se algo está acontecendo dentro da sua área de influência, ela resolve tudo. Ela sai colocando as coisas no lugar. Eu me lembro da minha voz era desse jeito. Tem alguma coisa fora, meu irmão, o trem funcionava na hora, ela vinha e arrumava. Retrata uma mulher como trabalhadora, que faz as coisas acontecerem para a sua família. Se algo está errado, ela conserta. Porque ela pede para o homem não faz. Troca essa lâmpada, o homem for trocar, e passa 30 dias. 2 meses, nós somos assim, irmãos, o homem é desse jeito. O homem, ele conserta a coisa na hora que a mulher está muito brava. A gente tem que consertar quando a mulher não está brava, irmãos, é melhor para nós. Mas e o que ela faz? Você não arrumou, vou chamar um homem aqui, você vai ter que pagar para ele vir arrumar esse negócio aqui. Mas a mulher, ela resolve, a mulher boa, ela resolve. Ela não deixa seus filhos, seu marido andar desarrumado, não, sujo, bagunçado. Ela olha aqueles meninos, os meninos de uma mãe, de uma mulher maravilhosa, como Provérbios 31, uma boa mãe, não anda com remela no olho, no nariz, não, ele anda bonito, limpo. É uma mulher de força, de resultado, esse é o espírito da maternidade, que precisa passar de gerações. Presta atenção nisso aqui, irmãos, olha para mim. Esse espírito de mãe que eu estou falando para vocês, de maternidade, precisa passar de geração para geração, porque as pessoas não estão querendo mais ter filhos. E filho é bênção e mandamento de Deus. Tem que passar de geração para quê? Para a formação de pessoas. O mundo que a gente vive hoje está muito ruim, claro, não estão educando as crianças. O mundo que a gente vive hoje está muito ruim, claro, estão botando crianças no mundo de qualquer jeito. Não estão passando de geração para geração aquilo que você recebeu da sua mãe, da sua avó. Esse é o mundo que a gente está vivendo, mas não, o espírito materno tem que passar de geração em geração para a formação de pessoas, formação de crianças, formação de adolescentes, formação de jovens de qualidade, de elite, responsáveis, educados, que respeitam os mais velhos e que trabalham, que estudam, que façam tudo, que não seja como a geração que não trabalha nem estuda. Tem que ter o espírito materno, irmão, passando de geração em geração, para que o mundo melhore. Não adianta ficar reclamando, o mundo está dizendo aqui. É claro, olha o jeito como estão os pais e mães. Quando eu falo de mãe, eu estou falando de pai também, irmãos. Pais ausentes, que não educam, é uma questão de paternidade, maternidade. Nós precisamos ter o espírito materno. Lembra cada um aqui da sua mãe, da sua avó. Eu lembro da minha avó era tão... que já fiquei no milho de joelho. E eu nunca esqueci, porque aquele trem não é de Deus. Mas com um certo menino, ele para de fazer bagunça na hora, ele para de não responder, ele para de não atentar para o que ela está falando. Mas a responsabilidade que elas tinham era criar pessoas boas para viverem na sociedade. Provérbios 31 fala de uma mulher empreendedora, que é esperta nos negócios e ela faz multitarefas, 30 coisas ao mesmo tempo. E ela se exercita e faz tudo. Vamos ler como é interessante esse texto, Provérbios 31. Uma esposa exemplar, feliz é quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Ela é uma artista, uma artesã. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Se eu não tenho o que comer aqui, eu vou dar um jeito. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa, dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela multiplica as finanças. Entrega-se com vontade ao seu trabalho e seus braços são fortes e vigorosos. Olha só.
Ela usa aquelas roupas mais em cima, assim, para mostrar os braços mais fortes. O shape da vitória. Administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, porque todos eles vestem agasalhos. Ela nunca é pega e de surpresa. Faz cobertas para a sua cama e veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado da porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Por causa dessa mulher. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Débora era como essa mulher de Provérbios 31. Ela se destacou diante de todas as outras. E ela se destacou diante de todos os outros. Ela se levantou, se posicionou quando tudo estava ruim, fora do lugar, e ela teve sucesso. Porque quando você se levanta, irmãos, com desejo no coração de fazer o bem, Deus abençoa. Fazer o que é certo, Deus abençoa. Fazer com que a sua casa se volte para o caminho do Senhor, Deus abençoa. E todo mundo vai voltar para o caminho do Senhor. É desse jeito. E ela considerou o seu sucesso, a vitória contra Jabim, contra Sísera, não com o fato dela ser uma guerreira, não com o fato dela ter sido uma juíza, não com o fato dela ter sido uma profetisa, mas como o fato dela ter se levantado como uma mãe. O que o mundo e a nação precisavam era de mães. Será que não é assim hoje também? O que o mundo e a nação precisam são de mães? Mães que falam: você não vai fazer isso com os meus filhos? Mães que falam: nós não vamos mais viver desse jeito? E eu fui pesquisar e a Bíblia fala de muitas mães como exemplos. Eu encontrei uma primeira aqui chamada Lia, e a gente não fala muito de Lia, porque parece que Raquel é mais conhecida. Lia foi mulher de Jacó, mas não foi a mulher que Jacó amava. Lia estava num casamento que não era perfeito. Seu marido amava mais a sua irmã Raquel. Mas quando eu fui ver quem Lia foi, e a Bíblia diz que ela tinha olhos que eram bondosos. Eu vou ver na Bíblia, eu vejo que foi Raquel que roubou os ídolos do seu pai, não Lia. Eu vou ver na Bíblia, eu vejo que Lia deu à luz a Rúben, a Simeão, a Levi, através de quem a lei veio, através de quem veio Moisés, a tribo do serviço a Deus. Eu vejo que Lia deu à luz a Judá, a tribo de Judá, através de um casamento ruim. Essa mãe, porque ela foi uma boa mãe, deu origem à tribo de Judá, através de quem veio o Messias Jesus. Até Batseba, que não escolheu estar com Davi, irmãos. Davi era rei, ele levou ela à cama. E a gente conhece Batseba por essa história ruim e estranha, mas esse capítulo de Provérbios 31 que a gente leu foi escrito pelo filho de Batseba, Salomão. Muito do que havia em Salomão foi impresso nele por causa da sua mãe. Por causa da maneira como ele foi criado. Por causa dos caminhos que a mãe dele fez ele trilhar. E Maria, mãe de Jesus, irmãos, como deve ter sido criar o Filho de Deus? O quanto Maria deve ter orado por Jesus, e eu fiquei me perguntando, será que Maria já precisou dar em algum momento uma chinelada em Jesus? Aquele chinelo que mãe ama jogar na gente, irmãos, chinelo milagroso que faz curva, eu nunca vi que trem igual. A mãe lança de distância que o trem atinge você, e você fala: ela está brava, é melhor parar. Mães limpam caminhos, mães constroem estradas. Eu me lembro de um tempo em que eu devia estar terrível para minha mãe fazer isso comigo. Eu não me lembro, porque eu sempre fui bom. Mas eu gostava muito de jogar futebol, amava jogar futebol quando era criança. Jogava na escola, jogava no final de semana, fazia aula de futebol, e eu me lembro que uma vez na escolinha,
A gente ia ter um campeonato, ia ter jogo no sábado, eu fiz alguma coisa que eu não me lembro, irmãos, que Deus me fez esquecer. Na semana, minha mãe falou assim, você está de castigo, você não vai jogar no campeonato no sábado. Eu falei, mãe, a senhora pode fazer o que você quiser comigo, me bata aqui, cadê seu chinelo, seu cinto, pega a vara de alguma coisa, pega a mangueira do banheiro, algum tempo, mas não me tira disso. Ela, não, para você aprender, você vai ficar de castigo. Irmãos, eu nunca mais fiz algo errado que me levasse a ficar de castigo na vida. Porque minha mãe tirou de mim aquilo que eu mais gostava e queria fazer. Uma mãe limpa caminho porque ela se preocupa com o futuro do seu filho. Com quem você está se tornando. Eu me lembro que foi assim com minha avó. Eu me lembro que da minha avó indo para a igreja todo domingo. Na igreja cristã evangélica, lá em Goiânia, na Avenida Paranaíba. Uma igreja, irmão, tradicional, que é as igrejas do banco de madeira, que você sai de lá cheirando o banco. Que tinha harpa e as irmãs do coral. Eu me lembro de nome de tias que a gente tinha que ir para a salinha. Eu me lembro da tia, a Abigail, eu nunca esqueci o nome dela, porque o nome dela era diferente. E ficou guardado na memória. Mas eu me lembro que todo mundo da família, eram 6 filhos e 18 netos, todo mundo tinha que ir para a igreja no domingo. Porque depois tinha almoço na casa dela, aquele velho almoço, todo domingo igual, frango e macarrão. E era bom, irmãos. Quão bom era, mas para você poder entrar na casa dela no domingo, você tinha que ir para a igreja. Quantas vezes que eu me lembro de falar para minha mãe, não quero ir para a igreja. Isso já depois, um pouco mais velho, minha mãe falava assim, não importa se você quer ou não quer, você vai. Você vai comigo, vamos embora. Quantas vezes, irmãos, eu louvo a Deus por isso. Porque minha mãe limpou o meu caminho. A minha mãe construiu para mim estradas para que eu pudesse andar. Como é importante uma boa mãe. Era prioridade, não era discussão. A escolha de uma boa mãe é justamente essa. Criar estradas e caminhos que aproximam sua família e seus filhos de Deus. Ou mães que criam estradas e caminhos que afastam as crianças de Deus. É uma escolha. O povo estava assim, o povo estava sendo invadido porque haviam se afastado de Deus. E Débora se levanta como uma mãe e fala, não, eu vou arrumar essas estradas porque nós vamos voltar para Deus e Deus nos dará a vitória. Uma mãe, ela constrói estradas e caminhos que faz Deus se agradar de nós ou nós nos agradarmos de ídolos. E deuses modernos, eu não me venho com essa não de pensar que ídolo e Deus é estátua ou coisas, imagens. Irmãos, quando a gente fala de tempos que a gente vive hoje, tem tanta coisa que pode ser um ídolo, tanta coisa que é um Deus falso. Olha o trabalho que tem afastado as pessoas de Deus e da igreja. Trabalho demais, estou cansado, não vou para a igreja. Trabalho demais e não tenho tempo de cuidar dos meus filhos, não sei nem o que está acontecendo com eles. Eu contratei pessoas para cuidar deles. Deuses modernos como o dinheiro, a preguiça, a vaidade, a tecnologia, a televisão. Até quando Jesus estava na cruz, ele fez menção da sua mãe e disse ao seu discípulo João, cuide dela, porque ela cuidou de mim. Agora até ela precisa de cuidado. João, cuida da minha mãe. Vocês agora cuidem um do outro. Porque uma mãe, irmãos, constrói história. A história humana pode ser totalmente influenciada pela maneira como uma mãe cria seus filhos. E é assim que nossa história tem sido influenciada. É no meio do dilúvio, da bagunça e tudo. Tem filhos mal criados que estão assaltando pessoas em botes no meio da tragédia. Preste atenção para a gente poder finalizar. Porque isso serve para toda mãe, mas isso serve para todo pai. Deus valoriza o esforço. Às vezes você pode pensar que você falhou em algum momento com seus filhos. Pode pensar que nem tudo está indo muito bem, ou que eu fiz errado como pai, eu fiz errado como mãe. Pode ter acontecido em algum momento da sua vida, mas Deus valoriza o esforço, irmãos. Você precisa continuar tentando e se esforçando para voltar-se para Deus, para voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, para você, para a sua casa e para os seus filhos. Você precisa começar a limpar os caminhos, reconstruir estradas, deixar as estradas seguras para que seus filhos e os filhos de seus filhos possam usá-las. Quantas coisas que eu tenho hoje que eu aprendi na infância, por causa das minhas avós, por causa da minha mãe.
Quantas coisas que eu não utilizo hoje com os meus filhos, sendo um pai, um homem, mas com um espírito materno, que olha para um filho muitas vezes com o espírito de uma mãe. É assim que minha mãe fez comigo, eu vou fazer com você também. E você depois se pega falando as mesmas coisas que a sua mãe falava. Até mesmo, meu filho, na volta a gente compra. E nunca comprava, porque não voltava por aquele caminho. Você faz de tudo para voltar para outro lugar, para o menino esquecer. E chega em casa e fala, uai, gente, não passou lá para comprar. Quantas vezes eu me pego fazendo igual a minha mãe, cozinhando igual ela, as receitas que eu aprendi dela, cuidando dos meus filhos como ela cuidava de mim. Continue lutando e fazendo o seu melhor para voltar ao caminho do Senhor, para que os teus filhos voltem para o caminho do Senhor, construindo estradas e caminhos pelos quais eles devem andar. Deus valoriza o esforço em você voltar para o caminho dele. Quão maravilhoso foi hoje esse louvor, irmãos. Quão perfeito é estar na casa de Deus. Quão bom é trazer seus filhos para que eles aprendam lá embaixo, com aquelas tias e tios tão maravilhosos que fazem um trabalho, irmãos, perfeito. Eu sempre disse, eu prego para adulto, mas não me põe para colocar para pregar para criança, que eu não sei, não é meu dom. E eles estão lá ensinando nossos filhos, nossas crianças, que daqui a pouco serão aqueles que estarão aqui e lá fora, e trabalhando, e trazendo Deus para o mundo, e expandindo o reino de Deus. O reino de Deus vai ser expandido por nós, mas não, irmãos, em algum momento. Mas será expandido pelos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. É assim, um espírito materno. Não devemos deixar que o mundo crie nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos parentes, nossos netos. Não! Não podemos deixar que a televisão crie nossos filhos. Tem coisas que eu olho e falo, o que vocês estão assistindo aí? Tira isso aí, isso não é de Deus não, meu filho. Para de assistir adulto, assistindo coisa de adulto, isso é coisa de adulto, isso é criança. Não deixa a escola criar seus filhos, se posicione como pai e mamãe e fala, ei, até certo lugar aqui vocês vão. Muito bom ensinar português e matemática, mas isso aqui quem ensina sou eu. Imponha, irmãos, a sua mão sobre seus filhos, e você verá a grande influência que você terá na vida deles. Na minha casa, quem manda sou eu. Nos meus filhos, quem manda sou eu. Quem educa eles sou eu. Quem leva Deus para eles sou eu. E põe a sua mão, imprima a sua identidade neles. A identidade que Deus te deu. E como Provérbios disse, ao chegar ao final de sua vida, cada um deles, queridos, estará com Jesus na glória. Porque você como pai e você como mãe construiu uma estrada que os levou direto às ruas de ouro da Nova Jerusalém. Esse é o papel que todos nós temos. Esse é o espírito da maternidade. Isso foi o que Débora fez. Ela construiu caminhos e estradas novos pelas quais eles poderiam andar. Ela venceu o exército inimigo. E o povo pôde viver um longo período de paz e prosperidade. Vamos colocar em pé. Isso é algo que todos nós devemos buscar, queridos, o espírito materno, todos nós. Que a gente possa estar atento em relação a esse mundo, em relação a tudo que está acontecendo e ao nosso papel para influenciar positivamente nossos filhos. E se você não tem filhos, seus sobrinhos. Se você não tem filhos, seus parentes. Todos nós devemos ser assim. E se você ainda tem uma mãe viva, queridos, valorize-a. Ligue para ela, dê um abraço nela, dê um cheiro nela. Valorize quem sua mãe é. E ore por ela. Ore por ela.